Estado-nação, coincidência ou mesma coisa? Eis a questão. O termo Estado-nação implica uma situação onde os dois são coincidentes. O Estado-nação afirma-se por meio de uma ideologia, uma estrutura jurídica, a capacidade de impor uma soberania sobre um povo num dado território, com fronteiras, com uma moeda própria e forças armadas próprias. Quando falamos do conceito de Estado, referimos-nos aos mecanismos de controle político de um governo que rege determinado território. Organizações como um parlamento ou um congresso, instituições legais e um exército permanente são ferramentas utilizadas por um governo para controlar as várias esferas que compõem a sociedade de um Estado-nação. Sob essa perspectiva, podemos afirmar que todas as sociedades modernas são Estados-nações, isto é, todas as sociedades modernas estão organizadas sob o comando de um governo instituído que controla e impõe suas políticas. A ideia de Estado-nação nasceu no continente europeu nas fases finais do século XVIII e início do século XIX. Provém do conceito de Estado da razão do Iluminismo, diferente da razão de Estado dos séculos XVI e XVII. A razão passou a ser a força constituidora da dinâmica do Estado-nação, principalmente ao nível da administração dos povos. A ideia de pertença a um grupo com uma cultura, língua e história própria, a uma nação, foi sempre uma das marcas dos europeus nos últimos séculos, ideal que acabariam por transportar para as suas projeções coloniais. Há um efeito psicológico na emergência do Estado-nação, pois a pertença do indivíduo a tal estrutura confere-lhe segurança e certeza, enquadramento e referência civilizacional. Muito embora a entidade do Estado tenha existido em vários momentos de nossa história, há algumas características que diferenciam os Estados-nações modernos que observamos hoje daqueles que surgiram em sociedades tradicionais e não industriais. O sociólogo Anthony Giddens pontua as principais diferenças que podemos observar ao compararmos os dois momentos distintos dessa forma de organização. Soberania. A Idade Média caracterizou-se pelo absolutismo e pelos governos monárquicos, nos quais a figura do Estado estava atrelada à figura do rei. Porém, os territórios sobre os quais esses Estados tradicionais exerciam o domínio estavam muito mal definidos e o nível de controle do governo central era precário, se compararmos com o que vemos hoje. O princípio da soberania de um Estado ou o exercício da autoridade absoluta que um governo deve ter sobre o território ao qual pertence era ainda mal definido e não era tão relevante quando é nos Estados contemporâneos. Cidadania. A ideia de cidadania, ou seja, a condição de cidadão, aqueles que detêm o direito de participação na vida política de um Estado que possuem, não existia para a grande maioria dos indivíduos que integravam os Estados tradicionais. A maior parte da população demonstrava pouco ou nenhum interesse nos assuntos referentes aos seus governantes. Os direitos políticos ou o poder de exercer influência sobre assuntos políticos eram reservados apenas para uma pequena parcela da população. Em contrapartida, nos Estados-nações modernos,
A maior parte das pessoas que vivem sob a jurisdição de um sistema político é cidadã, partilhando de direitos e deveres assegurados por seu governo, tendo ainda o poder de interferência e influência nas decisões políticas de seu interesse. Nacionalismo. O sentimento de nacionalismo é um dos pontos mais característicos de um Estado-nação. Esse sentimento está atrelado a um conjunto de símbolos e convicções visto como traços representativos de uma determinada identidade nacional. O nascimento de um sentimento nacionalista tornou-se uma das principais fontes de força unificante e mobilizadora. Línguas em comum, religiosidade e símbolos foram usados como pontos de aglomeração de povos que passaram a se ver representados por sua nacionalidade.